Hoje nós estamos aqui no Pod Comunidade com duas pessoas incríveis. Vou falar para vocês. Primeiro, Coronel Brian. Seja bem-vindo, Coronel. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. É um prazer você estar recebendo você aqui conosco hoje. Muito obrigado, Marcelinho. Estamos aqui vibrando, né? Uau! Nessa oportunidade que a gente tem aqui de falar um pouco, né? Do nosso exército, da Amazônia, enfim, do que mais surgir de assunto aí. Estamos aqui em condições. Também, gente, a gente vai falar aqui com a doutora, isso mesmo, doutora Débora Magno, advogada e especialista em direito militar. Seja bem-vinda, doutora, sinta-se à vontade. Obrigada, Marcelinho. Aqui eu também vim, eu sou ex-militar, né? Saí agora do Exército, eu sou tenente R2. Saí como primeiro tenente, assessora jurídica do comando da 12RM. Então eu venho aqui para contar um pouquinho o que foi essa história e tentar sanar algumas dúvidas jurídicas que vocês tiverem também. Show de bola. A primeira pergunta que eu vou fazer, primeiro as damas, vamos lá para as damas primeiro. Quem é Débora Magno? Fala pra gente aí, sinta-se à vontade. Bom, primeiro, sou mãe. Uau! Né? Sou mãe de duas crianças, né? Um menino de 17 e uma menina de 9. Sou cristã e sou advogada. Sou uma tenente R2, saí do Exército agora recente, então eu digo que eu ainda sou um pouco militar, ou muito militar, como diz meu filho, né? Eu sou militar e não vou deixar de ser. Eu digo, uma vez que você veste a farda, você tá com ela pra sempre. Isso aí é uma realidade, né, É verdade. Então, eu sou essa mulher. Sou mãe, sou empreendedora, sou advogada, sou cristã e tô seguindo na vida aí. Show de bola, show de bola. Muito bom. Coronel Brian, quem é você? Diga pra gente, quem é você? Bom, eu me formei na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, em 91. Sou de infantaria. Eu tive uma passagem no Exército de quase 34 anos, até ir para a reserva em 2021. Resumindo, basicamente, eu servi desde o sul até o norte, né? Eu acho que conheço um pouquinho aí do nosso Brasil. E a gente tem um amor muito grande por aqui. Daqui que eu servi na Amazônia foram 18 anos, entre idas e vindas. Eu comandei aqui o 3º BIS de Barcelos e comandei o Centro de Instrução de Guerra na Selva. E o final, né, da minha carreira aqui na Amazônia, fechei aqui, né, e a gente foi o subchefe de operações do CMA. Foi na época do Covid, uma época difícil, né, mas nós passamos ali 10 meses ali, até o talo, digamos assim, né, na missão ali do Covid. Mas sou pai também, 2 filhos, um está na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, a outra é uma temporona, tem 6 anos, a Giovana, né, e estou morando em Manaus. Eu escolhi aqui para morar, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E Manaus, para mim, ela me chamou desde que eu conheci a primeira vez, isso na década de 70. Em 70, o Teixeirão ainda comandava o SIGS, para vocês terem ideia, em 72, 71. Foi quando eu vim a primeira vez para cá, eu era moleque. E meu pai foi transferido lá para Estirão do Equador, lá na fronteira com a Colômbia, com o Peru na época, que era um batalhão hoje que eu servi depois, que era o 8º BIS. Né? E daí a gente tá por aí. Bacana. Show. Falando sobre tempo, qual foi o primeiro impacto, Débora, que ao você se integrar às Forças Armadas, você se sentiu? Sou militar. Bom, foi o primeiro dia realmente, quando você tem que vestir a farda, porque até então você não sabe o que é ser militar. Você sai do mundo civil, eu era uma advogada que estava advogando eu já era especialista na área militar e quis ser advogada militar para aprender o outro lado. E quando você chega lá, você não sabe nada, você não sabe absolutamente nada, nem prender o cabelo num coque você sabe. E nesse momento eles já acham que você já entra sabendo tudo, porque eles não têm eles não entendem, os coronéis desse pessoal de carreira, eles não entendem que nós não aprendemos nada. Né? Nós somos jogados lá e somos transformados em militar. Essa é a realidade. Enquanto eles passam uns 4, 5 anos numa formação, nós temos apenas 30 dias para nos formarmos como militares. Entra como aspirante, sai como aspirante e você já tem que comandar tropa, tem que tirar serviço de oficial de dia, usar uma pistola e tudo muda. Né? Mas assim, a maior impacto foi quando eu recebi. Acreditem, eu entrei achando que eu não ia ganhar nada, porque estava lá serviço voluntário para o Exército. E eu era voluntária da Defensoria Pública Estadual. E na Defensoria Pública Estadual, na época que eu fui voluntária, a gente não recebia também, porque era como se fosse um estágio, né? E beleza, até aí tudo bem, entrei, não vou ganhar nada, tá bom, tô de boa.
Falei com meu pai, pai, o senhor me ajuda? Papai, não, vai lá, minha filha. Cheguei, primeiro mês, recebi 7.500. Eu disse, gente, eu não ganhei dinheiro. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, porque é serviço voluntário que você recebe, que é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente acha que serviço voluntário que é de graça, né? Só que o problema é que os coronéis, assim, o pessoal de carreira, os capitães, eles não entendem que nós não sabemos, nós não somos militares ainda nesse momento. Eu digo que eu demorei 1 ano para realmente me tornar militar. Foi o tempo que eu demorei para entender o que era o sistema, o que era ser militar. Não foi em 1 mês, nem em 6 meses, foi 1 ano. 1 ano exatamente assim que eu tinha consciência já de chegar na frente de uma tropa, de dar voz de comando, de dar ordens, de comandar realmente. Ter autonomia, né? De saber o que eu estava fazendo, porque eu não sabia. Eu falava tudo no automático, sem nem saber o que era, não tinha entonação de voz, não tinha nada, era péssima. Mas eu me esmerei e corri atrás de aprender. Então, assim, com 1 ano eu realmente era militar. Eu saí, a minha carta, aquela referência elogiosa, a minha, o pessoal até brinca que a minha é diferente de todo mundo. Porque a minha realmente fugiu do padrão do que é a referência elogiosa do Exército. Porque eles conseguiram mostrar quem eu fui dentro do Exército. Né? Toda a experiência que eu tive, eu atirei de fuzil, eu andei de Black Hawk, eu viajei nos interiores, viajei de barco, foi muito divertido. Eu gostei muito, fui pra selva, fiquei 5 dias no meio do mato com fome. Pra mim foi uma experiência assim inigualável na vida. E pra você, coronel, seu primeiro contato, o que mais impactou você? Que ficou pra história, assim? Bom, o que impactou mesmo, 1988, dia, acho que 30 de janeiro, chegando em Resende, de paletó, carregando mala da rodoviária, andando para entrar na AMAN. 600 metros de retão, né, que é o retão ali, aquele retão simbólico da entrada da AMAN, que é bonito pra caramba, embaixo de um sol quente do verão do Rio de Janeiro, suando até a pleura, você chegando, entrando lá e levando esporro depois do tenente, comandante de pelotão, mandando fazer faxina em 10 apartamentos, que é daquele tempo da Segunda Guerra Mundial, que foi pós Segunda Guerra Mundial a inauguração da AMAN, né, 1944 para 45 ali, e depois você encerando aquela coisa, móveis de embuia, coisa mais linda do mundo. Você olhava assim, pô, coisa linda, e você limpando, só eu, né? Fui o primeiro cara a chegar do pelotão, né? Meu tenente Paulo Cícero era meu comandante de pelotão na época, meu amigo até hoje, né? E você olha assim, isso que impacta, pô, você sai de uma situação que tá na casa da mamãe, né, com café, almoço e jantar, sem pagar nada, e vai para uma situação dessa, você vê que o buraco é mais embaixo. Sim, sim. Né? Tô falando que a gente passa fome esse negócio, não é isso, mas é questão da transformação. Você sai de uma situação de conforto e você vai para uma situação do desconhecido. E a partir dali você vai se moldando, o teu caráter militar é moldado. Né? São vários desafios que você passa. Mas o marcante inicial foi isso aí. Depois você tem o primeiro acampamento, você passa a noite sem dormir, tem a primeira patrulha, né? Você, contato com o inimigo ali, aquele figurado, uma coisa interessante, você vive a situação, né? Como se fosse real, né? O cara não te pegar, te prender, enfim. Isso tudo é muito legal. Aí você tem a conquista do espadinho da AMAN, que é o símbolo de Caxias, é muito legal no primeiro ano. Depois no 4º ano você é declarado aspirante, você vai para a unidade de tropa. Aí você vai ser o comandante do pelotão efetivo, todo mundo vai olhar para você e falar assim, e agora, tenente, aspirante, né? Tá tudo contigo, ou seja, aquela bagagem que você teve da tua formação de 4 anos, às vezes até 7, hoje em dia são 5, tá? Hoje em dia são 5 anos, né? Então, do oficial de AMAN para o oficial temporário é muito diferente, né? A gente formei oficial temporário de infantaria, né? Na batuta ali de uma manhã, né? Porque à tarde eles vão para a faculdade. É diferente? É, mas tem cara muito bom ali, entende? O oficial temporário técnico, que é o caso da Débora, é diferente, ele já vai formado. Você tem que moldar ele para tirar o serviço, que é totalmente fora da área técnica dele, totalmente fora, né? E ele vai ter que fazer aquele negócio que ele faz todo dia lá fora, quer dizer, fazia lá fora, que é análise de processo, no caso dela, processo judiciário, que vem de lá de fora, uma denúncia, tudo. Isso tudo é muito complexo. Então, só eles sabem fazer isso. A gente não sabe, né? Então, a gente, na formação da arma, ou das armas, a gente é formado para combate, né? Isso aí a gente sabe fazer. Na esteira desse combate todo, tem todo um processo. O campo de batalha é muito complexo.
tem a parte de assuntos humanos, né? Assuntos civis, que isso aí envolve toda a parte de direito internacional de conflitos armados, que é totalmente diferente do direito aí fora, que vai em cima de Convenção de Genebra. Então é uma coisa muito complexa, né? Então a gente, quando fala de Forças Armadas, a gente vê ali nessa complexidade toda um bandão de gente dentro da sua especificidade ali, ou da sua especialidade, trabalhando em prol do objetivo comum, que é um estado final desejado. Né? Que você tem uma situação de conflito, por exemplo. Às vezes não é destruir uma ponte, às vezes é tornar aquela ponte, evitar que ela caia na mão do inimigo para ele usar como uma possibilidade logística. Né? Então fica uma coisa bem interessante. E daí no meio você vê a Venezuela aqui com aquele problema os venezuelanos que atravessam a fronteira. Não é? Muito bem. Aqueles refugiados que não são chamados de refugiados, que não estão em situação de conflito, é outra coisa, são deslocados, enfim. Né? Quando você vê no campo de batalha aqueles caras ali, você vai passar com tropa, e aí? Então tem toda uma estrutura ali armada para aquele negócio, que eles são protegidos pelo direito internacional de conflitos armados. Né? Pelas convenções de Genebra. São civis. Então o civil você não pode ter ferimento, não pode ter nada. Então é uma coisa muito complexa, né? A gente vê aí, né, que... É muito difícil. É interessante como as profissões ou as especialidades, elas se juntam tudo no mesmo ambiente. No bem comum, né? Numa ideia Com de certeza. realmente manter uma uniformidade no serviço, né? Porque é muito complicado quando vai tropa, para qualquer lugar que seja. Quando a nossa tropa é deslocada, o assessor jurídico, nós não vivemos. Eleições, assessor jurídico não vive. Porque nós passamos os 3 dias de eleição, ou seja, desde sexta até domingo, nós ficamos intocados dentro de quartel. No máximo é revezamento, em casa, tomar banho e voltar. Pra você ver como é que são as coisas, né? Por causa dos problemas. A gente fala de guerra. Agora, ó, a guerra real é isso aí, ó. É o dia a dia do quartel. É a batalha todo dia, né? Todo dia. Doutora, se você pudesse assim, definir uma diferença entre direito civil e direito militar, o que mais se destaca nessas duas vertentes em si? Olha, eu digo que é tudo. Ninguém aprende na faculdade o que é o direito militar. Na verdade, ninguém nem sabe que ele existe muitas das vezes. Ele é um direito esquecido. E ele é muito detalhado, ele é muito minucioso. Por quê? Porque ele utiliza termos militares. Essa é a grande peculiaridade dele. A própria Estatuto dos Militares e os regulamentos, as leis em geral, né, as leis de pensão militares, elas utilizam termos militares, o que dificulta quem não conhece. Porque se você não sabe o que significa caserna, você não vai trabalhar. Se você não sabe a diferença entre reintegração e agregação, você não vai trabalhar. Você vai pedir errado para o juiz. E acontece do juiz também não conhecer. Nós temos juízes muito bons na área militar. E alguns outros que estão em andamento, que eu digo que eles estão aprendendo o que é o direito militar. Né? Porque nós temos o juiz militar, que é aquele que trabalha com a parte criminal. Ele é um especialista em direito militar. Ele faz um concurso para essa área. E nós temos o juiz que trabalha na vara federal e que atua em causas militares, que são os juízes de reintegração, né, que trabalham com a parte de reintegração militar, com a parte de pensão militar, são juízes federais. Então, esses juízes federais, eles estão se adequando a termos militares. E os advogados, infelizmente, nós não temos especialistas na área, né? Falta muita gente. Eu, como assessora lá dentro, na época que eu estava lá como assessora jurídica, eu vi um déficit muito grande. Eu via direitos que podiam ser garantidos para as pessoas e que não eram porque o advogado não sabia atuar. Ele não conhecia o que era o direito militar. E isso dificultava, porque na hora que ele pedia errado, em vez dele pedir uma agregação, dele pedir uma reintegração, ele pedia somente o encostamento. O encostamento não gera direitos pecuniários. A reintegração gera direitos pecuniários. O militar que saiu e que volta reintegrado, ele volta com o status de militar. O que saiu e volta como encostado, ele é um civil que está recebendo tratamento médico. Então, se o advogado não sabe pedir, ele vai pedir errado. E o juiz vai dar errado. E se chega na mesa de um assessor jurídico, pelo menos dos assessores jurídicos que passaram por mim no período que eu estava na região militar, porque eu, como assessora jurídica de região, eu acabava que eu assessorava não só as nossas OMDS, né, porque são vinculadas à região militar, mas eu acabava assessorando todas as OMs da Amazônia. Porque reintegração, eu era a única pessoa que trabalhava com isso, eu era especialista, então tudo voltava para mim. Então todos os assessores que de algum motivo, alguma forma, entraram em contato comigo, eles são assessorados a passar a informação somente que é pedido.
Se pediu uma ficha financeira, vai ser só enviada uma ficha financeira, mesmo sabendo que tem que enviar 10. Entendeu? Então, isso é o advogado. O nosso papel como advogado é esse. E o advogado que quer atuar nessa área, ele tem que saber o que ele está pedindo. Ele tem que saber o que é ficha financeira, o que é a pasta do militar. A linguagem é totalmente diferente. Totalmente. E se não pedir certo, o vai chegar nas OMs, as OMs vão dizer, isso aqui não existe. Ali, a gente vê aí que é parecido com a própria história, né? Por exemplo, Roma em si, ela precisava da linguagem do grego. Se não tivesse ali, não teria como dominar ali por inteiro, né? Sim. Então a linguagem em si, militar, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E hoje... Sabia que o civil pode cometer um crime militar? É. Um crime militar. Então isso está capitulado nos artigos e em do CPM. 2019, quando mudou em 2019, ampliou mais ainda o rol, porque antes era um rol bem pequenininho. Bem pequeno. Hoje em dia, quando alterou a lei, agora em 2019, é recente. O rol ficou enorme, inclusive para os militares também cometerem qualquer coisa, né? Hoje em dia. Eu falo muito isso aí quando me perguntam, né? O militar, ele não é da sociedade militar. Sociedade é uma só. A gente tem que botar esse negócio, quebrar esse paradigma. Ou essa divisão que um tempo existiu. E ainda existe esse mito tem muita gente que fala esse mito aí, mas eu acho que não. O militar, ele tem atrás dele, eu falo assim, a mochila é mais pesada. Porque ele tem um tal de um direito militar, ele tem que cumprir as regras da caserna. E ele, como cidadão que transpõe o portão do quartel, ele tem o código de trânsito que ele tem que cumprir, que se ele cumprir, se ele for pego numa multa... Já era. Se cair lá dentro, lá um processo dele lá dentro, ele vai ser punido lá dentro se ele tiver culpa. Porque está capitulado lá no nosso RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, que se ele cometer infração, grave ou não, tá? De trânsito, acho que é o número 80 ou 82. Até lembro disso até hoje. Tá lá escrito. A mochila é maior. E não é visível, tá? Pesa. Então não, tem muita coisa que está atrelada. Mas o cara, como é da sociedade, homem ou mulher militar, ele sabe dos seus afazeres. O cara que é correto, ele está correto em tudo que é lugar. Não, e vai acontecer o seguinte, ele vai receber uma multa fora, vai ser punido fora e vai ser punido no quartel. Aí vai pegar o advogado lá no quartel, sabe, bem brabo, e vai dizer, isso é um bis in idem, ele está sendo punido 2 vezes. Não, ele não está sendo punido 2 vezes. Ele está sendo punido pelo crime ou infração que ele cometeu no meio civil e no mundo militar, de acordo com o regulamento, ele está sendo punido com o regulamento interno. E não vai ter advogado e nem juiz que tire aquela punição. É igual o cristão. O cristão ele é dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar ele é cristão. Tem uma coisa que se fala, tá? Procedimento administrativo não cabe habeas corpus ou decisão judicial. Não cabe. Ponto. É um procedimento administrativo dentro da caserna. Tá? Então isso aí, uma punição disciplinar é infringir um preceito administrativo da força. Ele não escapa, né? Não, porque tá tudo amarrado. O cara aquele corretinho, ele não... Pode haver acesso? Pode. Ele não atravessa. Pode haver entendeu? acesso. A gente sabe que pode haver acesso, né? Infelizmente. Mas... É totalmente diferente do que aqui fora. Aqui o direito civil, ele é muito... Acho que é flexível até demais. Sim. Né? Até demais. Porque tem muita, como é que se diz? Muitas brechas na lei, né? Muita brecha, né? E já o direito militar, ele amarra muita coisa. Porque ele, além de ter a lei que regula, nós temos os regulamentos internos. E os regulamentos, eles vão fechando essas lacunas para evitar realmente. Só em não ter habeas corpus já... O habeas corpus é na própria Constituição Federal. A própria Constituição garante que não pode haver habeas corpus. Então não é uma legislação interna. É a lei maior do país que diz, não se metam com as questões administrativas militares. É isso mesmo. Show. Coronel, hoje qual é a principal importância do Exército em nosso Estado? Olha, vamos dizer aqui que a gente tem as fronteiras. Esse é o nosso tema. A importância das Forças Armadas, de preferência o Exército, para o nosso Estado. Depois a gente vai para o Brasil todo. Vou te falar uma coisa bem interessante. Se você pega as fronteiras nossas aqui do Amazonas, vamos botar somente o Amazonas, tá? Você pega ali países como Venezuela, Colômbia, Peru, tá? Peru. Fronteira, né? Você pega a tríplice fronteira, você falou bem agora, que é Colômbia, Peru e Brasil. Ali é uma área altamente conturbada, com narcotráfico, tá? E a gente fala uma coisa que muita gente esquece, tráfico humano. Isso existe bastante na Amazônia aqui, nessas fronteiras.
Mas vamos deixar essa parte de lado, que é mais complexa, e vamos ver ali a segurança nas fronteiras. Tá? O Exército ele tem uma capilaridade muito grande, por meio dos seus pelotões destacados. Tá? Então a gente tem ali pelotões destacados, são 24 aqui na área do CMA, que é o Comando Militar da Amazônia, e do área do Comando Militar do Norte, lá Pará, o Amapá. Né? Você tem mais, digamos ali, agora esqueci de cabeça, 2 ou 3. Enfim, você pega 24 pelotões destacados. Cada um tem uma finalidade. Tá? Tem uma finalidade. Ou é desdobramento para o combate, ou é uma vigilância, mas todos eles fazem a vigilância do setor. As maiores apreensões de drogas que nós tivemos na fronteira aqui foi nos nossos pelotões. Isso foi ventilado na mídia, inclusive. Ou em Ipiranga, ou em Vila Bittencourt. Por questões de detecção do material que a gente tem, que é o último nível aí, última geração. Né? Naquela fronteira que o rio é muito largo. Tá? Se não tivesse o militar ali, seria muito mais fácil. Mas também a gente tem que ver que a fronteira, ela não é totalmente, né, vigiada. Não tem como. Não tem como. Nós não temos condições nem perna, se você juntar todo o efetivo do Exército, que tem aqui hoje no CMA, para botar um homem do lado de cada um ali, em toda a fronteira, não dá. Não dá. Então a gente tem que ter esse entendimento. Nós estamos nos pontos que são os mais críticos. Cucuí, Vila Bittencourt, Ipiranga, lá na fronteira com o Peru, estirando o Equador, Palmeira de Javari, enfim, onde tem problema que são dos mais diversos. Então, esse termo dessa vigilância que existe ali no pelotão, hoje você reporta isso mais rapidamente do que na minha época. Quando eu estive no PEF, em 97, 96 para 97, quando você tinha o rádio valvular, que quando esquentava pra caramba, aquilo você não falava nem com nojo. Hoje em dia você pega ali, que é a conversação por satélite, agora inclusive com o tal do Elon Musk aí, com esse sistema do Starlink, que facilitou demais. Você vai pra Tabatinga, hoje todo mundo tem isso aí. Do lado daqui e do lado de lá. Vamos dizer também que ninguém também é bobo. Sim, sim, tá? sim. Mas a facilidade da informação hoje é muito mais rápida. Então hoje a importância do Exército hoje que eu tenho para mim, né, para mim, que eu trabalhei muito nessa parte de operações, é justamente esse grau de vigilância que a gente tem na fronteira. Agora, a gente não faz, uma andorinha não faz verão sozinho. A gente tem que trabalhar em conjunto com as outras agências. Que agências são essas? Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, tá? São aqueles atores que entendem do processo que eles fazem muito bem no seu dia a dia. Tá? Polícia Federal é polícia de fronteira. A gente tem poder de polícia, Força Armada, na faixa de fronteira. A faixa de fronteira são 150 quilômetros da divisa, ou da fronteira realmente, para dentro do território nacional. A partir daí eu posso atuar como poder de polícia contra delitos transfronteiriços e crimes ambientais. Nesse bojo todo, entra tudo. Garimpo ilegal, narcotráfico, e aí é um balaio de gato. Quem sabe como é. E doutora, hoje em dia, qual é a maior demanda que se tem da área militar? E qual é assim, o que é mais buscado? Porque a gente vê que tem o temporário e tem o de carreira. Isso. Uma pergunta que muitos me repassaram também, por exemplo, o de carreira, o temporário, ele passou 8 anos ali, ele pegou e foi licenciado. Só que de lá ele saiu com algum tipo de lesão. O que ele deve fazer? Bom, aí complica um pouquinho, porque em 2019 teve uma mudança legislativa, que foi a mesma que mudou o CPPM, ela alterou também o Estatuto dos Militares. Isso desguarneceu um pouco os militares que são temporários. O que eu, não por ser militar temporária, mas por ser assessora jurídica, considerei um tanto injusto. Porque nós temos pessoas que estão na linha de frente, os soldados principalmente, os soldados do SIG, os soldados do BIS, os soldados da fronteira, eles estão lá na linha de frente. E essas pessoas ficaram muito desguarnecidas. Porque hoje, por exemplo, se ele sai doente, uma lesão no joelho, que seria mais comum, o que acontecia muito, ele não vai ter, nesse período de tratamento, ele não vai ter um acesso à pecúnia. Ele vai ser licenciado e encostado para tratamento médico.
Para um militar temporário ser desligado e voltar como reintegrado para realmente receber e continuar recebendo salário, ser militar, ele vai ter que estar inválido e incapaz. Ou seja, a pessoa tem que praticamente não viver mais, né? Então, o que acontece? Um caso, por exemplo, que foi muito marcante na época. O rapaz perdeu a mão. Perdeu uma mão. Né? No explosivo lá no... Se eu não me engano, foi até no Bessup, naquela área do Bessup. Foi na área lá, né? Perdeu a mão. E ele foi licenciado. Foi licenciado por término de tempo de serviço, dizendo que ele estava apto. Foi reformado depois. Dizendo que estava apto. Licenciaram apto ele. Aí chegou nas nossas mãos o processo. Eu até ouvi meu chefe até brincando, até falando no dia, não, Débora, mas pensa bem. Ele tem a outra mão. Aí eu respirei fundo, eu disse, coronel, vamos fazer o seguinte. Hoje o senhor vai usar só uma mão, tá? Até o final do dia o senhor usa só uma mão. Se o senhor até o final do dia usar só uma mão e disser pra mim que dá pra trabalhar ok, viver normal com uma mão só, eu vou fazer a melhor defesa da União nessa área. Tem um exemplo disso daí, viu, Marcelinho? Olha só, Débora. Eu, quando comandava vocês, eu cheguei em 2019. Eu tinha acabado de assumir o comando. Um garoto lá, soldado, o Adson, lembro dele até hoje. Esse garoto, ele tava pra dar baixa ali há 2 dias. Numa corridinha. Estamos correndo lá no TFM, pá, de repente passou mal. Ele passou mal na corrida e falou, não, sentiu mal-estar. Aí estava com o médico, ele era de saúde. Aliás, ele era da seção de comunicação social. E o médico estava com ele do lado, né? Aí desceu com ele para a seção de saúde. Quando chegou lá, falou assim, ó, vou te evacuar para o hospital agora. Evacuado para o hospital. Chegou no Hospital Militar Diário de Manaus, lá na Cachoeirinha. Quando ele estava sentado na frente da médica, lá na emergência, o que você está sentindo? Ele apagou. Teve uma parada cardiorrespiratória ali na hora. O diretor do hospital me ligou, tá? O Leal me ligou, Brian, corre pra cá que o cara tá em parada. Falei, pô, pega a viatura, vamos embora. Chegamos lá, eu cheguei na sala, tava no processo de reanimação do cara. Tá, eu falei, porra, chegou um major lá, médico lá, falou pro diretor do hospital, tá ao meu lado, vamos parar. Vai parar porra nenhuma. Eu falei bem assim. Continua a atividade de manobra. Leal, dúvidas? Não? Foda-se, me meti. Não sou da área médica, mas nessa hora mesmo. Para, né? Vai, tem meia hora, vai. Deu 45 minutos. O cara voltou. Quando o cara falou assim, voltou, eu falei, beleza. Teve uma sequela? Teve uma sequela. Pô, o que aconteceu? O cara, ele ficou com o movimento do braço meio prejudicado, né, mas foi uma coisinha assim, ó, um probleminha que não se vê em exame aí, só se deu uma besteira dessa. O que aconteceu com ele? Ele ficou agregado para tratamento de saúde. Pô, um remédio que ele tomava para, como é que se diz? É para que não... Pô, para evitar que... Trombose. Exatamente, tá? Era caríssimo. Mas o SUS fornecia, vamos correr atrás. Então eu vi aquele pessoal médico lá, do pessoal do hospital, com uma boa vontade danada. E foi assim que foi ele. Ele sempre voltou no SIGS. Mas ele foi sorte, porque ele passou mal antes da mudança da lei. A lei mudou em novembro de 2019. Foi? Aí quando foi novembro de 2019, todos os temporários, daí em diante, que porventura viesse a ter um problema cardíaco desse, para ele ter direito, ia ter que ter um laudo médico dizendo que ele era incapaz de ser e que ele não poderia exercer nenhuma atividade nem no meio militar, nem no meio civil. Isso aí é legislação, entendeu? Por quê? Porque mudou. Porque eles acham, porque infelizmente, eu vou ter que ser sincera, tava tendo um comércio realmente disso. Até estourou isso no Rio Grande do Sul uns anos atrás. Acontecia que mesmo. Estava acontecendo de uma máfia, simplesmente uma máfia de reintegrados. Tem manual. Eu tinha manual, não tinha um manual? Tinha. Que falava assim, ó, como você ser integrado. Tinha um manual na internet. Nós tínhamos na Amazônia, até a época que eu saí, nós tínhamos 586 reintegrados. Era muita gente. 586. Quando eu saí, não sei como é que tá hoje, mas eu saí em fevereiro agora, não saí muito tempo. Eram 586. E eu tinha que dar conta de ler tudo, de saber de como estava o processo. É muita gente. É muita coisa mesmo. Não é possível que tem tanta gente doente assim. Acredito que tem pessoas que ficam doentes? Tem. Né? Assim como acontece. Acontece de ter um problema de saúde mais sério. O problema é que, não paga todos. Sim, então, sim. assim, eu tive gente no SIGS também, Débora, ali, que, o cara teve um acidente com problema de coluna. Com nada. Entendeu? Com nada. Agora, tinha uns que era uma pouca vergonha. Agora, você comparando aí, tem a gente que dava golpe, realmente. Sim. Agora, falando sobre isso daí, a diferença do seu tempo
da galera que entrava no seu tempo e essa galera de hoje? Pessoal da geração Y. Y. Quase geração Z aí. Rapaz, olha, no meu tempo... Qual é a diferença, assim, da época do senhor Vou te resumir, tá? Na minha época não tinha informação ao alcance de todos. Só pra tocar aí, porque hoje o pessoal fala sobre a geração raiz e a geração Nutella. Isso aí é o chavão. Existe isso no quartel? Tem, pô. Nego sacaneia, lógico. O cara é Nutelão. O próprio soldado que entrou há 10 anos atrás, e o cara tá... Hoje é o cabo, 8 anos, sei lá o quê, que é antigão. O cara que entrou no ano passado sacaneia o cara de agora. Pô, o Nutella, pô, tu era chamado de Nutella ontem, mas o cara é brabão agora. Tem temporário. Entendeu? É assim, temporário. pô. Tem temporário que... Olha, eu fui uma boa militar. Eu era militar, eu fui comandada pelo general Pazuello, pelo general Rust, general Mansur, e agora, por último, foi o general... Não, o nome dele? O Que saiu agora, acho, do leite. Pô, me pegou agora. General Rust, general Teixeira. Oma. General Oma. General Oma, ele queria de noite, de madrugada. Ele queria 5 rondas da madrugada. E ele gostava de contar pra todo mundo. Então ele queria 5 rondas. No dia que ele me deu a ordem, 5 rondas. De 10 da noite a 5 da manhã, 5 rondas. Eu não dormi. É isso aí. Entendeu? O tamanho do perímetro. E de manhã ele perguntou, Débora, quantas rondas? 5, comandante. De que horas até que horas? Das 10 às 5 da manhã. Tá, e antes disso, você fez quantas rondas? Antes disso eu devo ter feito mais 4, de 6 até 10 da noite, porque eu passo o tempo todo Fechou, andando. normal. Aí ele, pronto. Mas o que acontece? A maioria dos temporários vieram em cima de mim. Tu é doido, tu fica fazendo a vontade do comandante. Eu disse, gente, ele é o comandante, ele que manda. O Caxias. Ele manda. Nós temos que nos adequar ao Não é chefe, nada não o absurdo. chefe é a gente. Ronda Aí- é ronda, pô. Não, e aí ele cuidava Prevenção. pra todo mundo, né? Eu cheguei no SIGS até naquela Marcha da Saudade, todo onde ele me viu, pronto, bastou. Onde ele viu, olha, ela faz 5 rondas, eu tenho tenente de infantaria meu lá, que só quer fazer Vergonha. 2. Que vergonha. Muito bizonho. E ela é mulher, ele diz assim, Deve ser cagaço. Nessa É. galera que tá entrando agora, muito bizonho. muito. Ah, isso aí, pô, não, olha, depois História- que inventaram o história- WhatsApp história de bizonho, assim, que e deixaram ficou- o Google pra todo mundo, já era, pô. História de Eles bizonho têm muita ficou marcada. informação. Então, o que acontece? Como eles têm muita informação, tudo é processo. Tudo eles acham que vai ser processado. Ah, não, falou feio comigo, vai me processar. Eu dizia logo, olha, é o seguinte, eu sou assessora jurídica, vocês sabem disso. Não quero brincadeira no meu serviço. Porque assim como vocês podem processar, eu faço dou FATD, lavro IPM, vai todo mundo processado, não quero nem saber. Se eu pegar com droga, se eu pegar com celular, não interessa. O que é proibido é crime. Era É desse porque jeito. a gente tem um negócio no exército ali. A gente fala pelo exército, né? Não vamos falar pelas outras forças. É, O militar nunca deixa de ser militar. Cara, não, porque você acaba que até o temporário mesmo, ele vai acostumando com aqueles preceitos regulamentares e leva pra vida dele. Ó, a minha esposa foi militar, tá? Ela levou um baque nesse negócio tudo. Ela entrou em 97, hein? Lá atrás, hein? Aí, pingado, ela serviu aqui no hospital e depois serviu, por último, no Rio. E foi pra reserva, não remunerada. Mas é Pai, reserva. mas né? ela ficou assim, pô, chorou, pô, porra. Marca pra você. Você chega bizonho, você sai, pô, sabedor de tudo, porque você vive isso todo dia. Dependendo da tua área, você é especialista naquela área lá. Então, o temporário hoje, quando ele sai com uma bagagem de cumprimento de horário. Disciplina, que é tudo, tá envolto em tudo, tá? Do funcionamento dos processos, tá? Preceitos basilares da instituição, hierarquia e disciplina. Porque é muito fácil ser milico. Muda quem tá em cima, obedece quem tá embaixo. A hierarquia é verticalizada. Isso não é nada incomum aí fora. E o SAF resume tudo. Então, porra, isso aí é uma coisa facilita muito a nossa vida. Agora, quando você sai, ela saiu, né, e sentiu um baque. Quando Sim. foi pra Sente fora falta, aí sente no falta. emprego público. Não. Porque era aquele negócio, pô, a gente... É diferente, vamos dizer assim, é diferente. Não é que é ruim, é diferente. E coronel? Entendeu? É O que uma eu coisa vejo assim que marca é você. a falta de... As pessoas não têm compromisso. Dentro do exército, você marca 5 horas da tarde, você vai ter uma tropa de 200 homens 5 horas da tarde. Você não vai ter 5 só, você vai ter os 200 homens É 5 horas da disciplina, tarde. Né? E você dá uma missão para as pessoas vão cumprir a missão. É o que eu Você falo, não sabe vê o quê? isso no mundo civil. Não Eu tem, falava não no tem. SIGS era o seguinte. Não tem, Não as tem pessoas porque, não têm ó, compromisso com nada, nem com ninguém. Eu vejo assim, ó, o brasileiro em si, nós somos brasileiros.
o povo civil ainda é muito indisciplinado em relação a isso. Né? Tem gente que tem muito potencial. A gente sabe, tem gente que tem muito potencial. Só que a disciplina em si, ela não se vê na veia. A gente fala muito, a gente compara muito a nossa vida com outros países aí fora. Já passei por alguns. A gente vai tocar nesse assunto aí também. E eu vou dizer pra você, não é que os Estados Unidos, o A, B e C, o pessoal não joga o lixo no chão porque ele nasceu assim. Não! Aquilo pesou no bolso do cara, porque até hoje você paga uma multa. Tá? Se você joga um papel, se você avança um sinal que é pare, você dá aquela olhadinha e vai, que nem a gente faz aqui, você é multado, meu amigo. Então isso pesa. Eu falo o seguinte, se o Brasil tivesse isso, tá? De você pesar no bolso a tal da educação, né? A gente seria outro povo hoje, pô. Isso disciplina as pessoas. A gente tira, no meu tempo ainda, eu não fui militar, mas no meu tempo ainda... Dá tempo ainda, tem cara de menino, pô. Então, obrigado. No meu tempo ainda, eu ainda sou do tempo onde não precisava nem mandar ficar em forma. Chegou na escola, já ia pra já fila. Ia e então, tocava o hino. Né? É o tal hoje chama hora cívica. Hoje eu fico olhando os outros países, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Tocou o hino do país. Nego levanta, pô, mão no peito. Isso é hoje disciplina, pessoal, pô, é amor, pô. O patriotismo, remixa, faz uma remixagem e é faz quadradinho no hino nacional, pô. Eu acho isso uma pouca vergonha. Isso é uma sacanagem. Agora outra Falta pergunta. de respeito com o símbolo nacional. O pessoal não sabe o que é símbolo verdade, nacional crime. hoje, pô. A sigla diz que você foi de lá. Centro de Instrução de Guerra na Selva. O Brasil está preparado para guerra? O melhor centro de instrução de guerra na selva do mundo. E não é dito por nós, hein? É pelos Isso foi dito no Conselho de Segurança da ONU em 2018, lá dentro, pelos Estados Unidos. O Brasil está preparado? Para guerra aqui na selva? Sim. Pode botar quem for. E fora da selva? Fora da selva depende. Depende do contexto. Hoje em dia você vê muito bem de contexto. Vamos lá, analisar a Ucrânia com a Rússia. Qual o motivo da guerra da Ucrânia e Rússia? Por que não acabou? O poderio da Rússia é maior, estupendamente maior do que o da Ucrânia. Tem aspectos aí dentro que é povo, tem aquilo que eu falei, da complexidade dentro do campo de batalha. Você vai atacar uma cidade, não é assim que tu ataca com a cidade. Tu não pode jogar bombardeio. Lembrava de Kosovo, eu falo assim, lembrava de Kosovo. Que lá, pô, o nego jogou artilharia dentro da cidade e deu problema, processo no Tribunal Penal Internacional. E o cara foi condenado. Tá? Hoje em dia não tem mais essa condenação, pena de morte, mas Nuremberg teve. Com os nazistas ali. Sim, sim. Tá? Hoje em dia, cara, é muito complexo. Hoje em dia que você fala assim, uma guerra que o Brasil entre. Pô, primeiro o Brasil não tem inimigo. Motivo. Inimigo potencial não tem. Tem inimigo velado, que tá vendo a Amazônia aqui por outros olhos. Sim. Não é questão de estar aqui, vamos proteger a selva. Não é assim não, velho. Isso aqui é muito rico, mamãe. Isso é muito rico, é complicado. Não são os bondosos, né? Aí os caras chegam assim, o pessoal vamos lá. Dizendo que o bom do mundo não é só isso, o negócio é complicado. Tem muita coisa por aí ainda, que aí cabe aos diplomatas, né? Sim. Que falam assim, antes de vir a guerra, vem os diplomatas conversar tomando uísque, né? Que eles vão fazer isso. E foi assim com a Segunda Guerra Mundial. Chamberlain chegou lá e disse assim, não vai ter guerra. Que era o primeiro-ministro britânico. Chamberlain era um cara respeitadíssimo na Grã-Bretanha. Né? Chegou lá, de repente, não vai ter, que eu tomei uísque e tal. É assim, a gente fala brincando. Mas foi assim, num jantar, que tava lá o Hitler e Mussolini. E depois chegou e porrada comeu. O SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Só que a gente vê que aqui no Amazonas é uma porta de entrada pro tráfico tanto nacional quanto internacional de drogas. Aqui é local de passagem. O que assim, no conhecimento de vocês, o que faria para reduzir extremamente essa passagem? Porque, assim, tecnologia tem, pessoal tem. Qual é a dificuldade para inibir essa passagem que vem tanto da Colômbia e dos outros países aqui no Amazonas? A droga é muito complexo o negócio. Você vê, aqui nós somos rota. O Brasil é rota do comércio internacional. Tá? Ele sai daqui, vai ou para os Estados Unidos ou para a Europa. Né? Aí você vê bem, sai da Colômbia um submarino, passa por aqui desfilando e vai até lá. Ele só foi pego na costa da Espanha porque faltou um motorzinho do ar-condicionado ou do ventilador. Deu problema que eles abriram e tiveram que subir um pouquinho. Abriram e ficaram dando mole. 3 toneladas de pasta base de cocaína.
Isso é muito dinheiro. É que a gente, por mais que você tente fazer aquele trabalho, o trabalho é feito de monitoramento. Vamos lá. Polícia Federal, junto com as Forças Armadas, tá? De monitoramento do espectro, tá ok? Você vê aí, do espaço aéreo, tá? Aqui tem um guardião, que é da Força Aérea, que é um avião que ele detecta o movimento, né, onde não tem cobertura radar. Ele vai lá, de cima para baixo, ele vê o camarada passando com a avioneta, tá? Mas não é uma avioneta que ele vai pegar, são 300, 500 que passam todo dia, levando 200, 300, 400 quilos de droga. Entendeu? Então, é humanamente impossível ou praticamente nula essa atuação. Não vou dizer nula, que é sacanagem, que o cara faz um trabalho fenomenal. Mas é humanamente impossível você fechar todas as portas. Então passa realmente. A nossa área é muito extensa, né? Aqui, cara, a Amazônia, se você vê de cima, como falava Amaral Neto, o repórter, que eu era moleque, ele falava, planície amazônica, pô, lindo, pô, vai andar lá embaixo. É um sobe e desce louco, malandro. Socavão pra caramba. Aí você olha assim, cara, o cara passa por ali? Passa. Ele passa. E se você vai ali, porra, na fronteira ali do Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, você vê que são os países maiores produtores ali de droga ali. Você vê ali que é fronteira seca. Então, meu amigo, não tem como você estar de mão dada ali na fronteira. Ó, para aí. E é deixa eu te constante. ver revistar. São prisões constantes. Doutora, Não é complicado. Só que é voltado pro dinheiro, pro direito. Dinheiro também. Dinheiro também. Isso é importante. Não haveria, assim, porque a nossa Constituição, eu vejo assim, que é muito flexível para eles. Não. A nossa Constituição... Ou falta mais a nossa Constituição, imposição ela é da lei. perfeita. A verdade é essa. A Constituição Federal, a Constituição do Brasil... Ela amarra a tanto. Constituição é a melhor Constituição do mundo. Ela amarra tanto. Que é impressionante. Só que nós temos um grande problema aqui de corrupção. Nosso país é um país corrupto, infelizmente. E isso gera problemas. Por quê? Porque a corrupção ela está em vários níveis. Ela está desde um nível mais baixo até o mais alto. Então vai ser corrompido aquele cara que vende uma vendinha lá no interior. Ele É um sistema complexo. Ele é corrompido um policial, infelizmente. Porque por mais que o Então, policial ganhe o bem, maior inimigo do Brasil é o próprio brasileiro. É o próprio brasileiro e a própria corrupção. O nosso país é um país você muito querer. grande, é muito difícil nós querermos conseguir inibir toda essa situação. Tem que ter uma conscientização. Agora, o que ela falo, falou tudo, é conscientização. As pessoas têm que começar a trabalhar embaixo, trabalhar as nossas crianças. É Ensinar as crianças a terem amor O que é pelo certo e país, o que é errado. ensinar o que é certo e errado, ensinar a disciplina. Tem que ensinar. Quando nós não fizermos isso, essa é a base. Antigamente tinha Você vê uma isso, coisa né? que eu fiquei muito chateado a primeira vez que eu fui pra Disney. Foi ouvir lá do americano que o brasileiro era mal educado. Porque furava a porra da fila. Cara, uma fila que vai andar. Cara, e eu via isso lá. Tá? O brasileiro, E é muito porra, é triste brasileiro. você ouvir O cara vai isso. assim, porra, é brasileiro. Porra, isso me doía, cara. Me doía. Pô, fica na fila. Isso já é o básico. Você vai aqui, pô, ninguém respeita nada. Nosso povo não respeita. Nosso povo quer se dar bem em tudo. O cara chega Tá. lá... E quando você entra Porra. no exército, a gente fala pelo exército porque era onde nós estávamos. Você entra no exército, quem não sabe, quem não aprendeu isso em casa é obrigado a aprender. Eu digo que só sofre no exército quem não recebeu uma boa educação. Eu sempre dizia isso. Quem reclamava, eu dizia pra mim, gente, é porque vocês não receberam uma boa educação. Eu, na minha casa, eu fui acostumada a bater na porta e dizer, mãe, com licença, posso entrar no seu quarto? Levantar da mesa antes de todo mundo terminar? Não. Só se fosse uma coisa extraordinária e ainda assim, mãe, com licença, a senhora me permite levantar? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. O benção ainda, né? O benção. Exato, eram coisas assim, normais na minha vida. Então, quando eu entrei pro exército, eu tinha que prestar uma continência e dizer, permissão, coronel, posso entrar? Permissão, coronel, posso falar? Tem umas Eu histórias, não né, via. bacana. Hoje o Eu cara não não fala vi nem pai, nem problema. mãe. Ô, velho... Aonde que Ô, meu velho. filho Cara, nasce? a estrutura base é a família, velho. É. A família é a base de tudo. Se você não tem, que começa lá, é que o pessoal confunde as coisas. Não é a escola que vai educar teu filho. Não. É a família. Porque costume de casa vai à praça. Minha avó diz isso faz tempo lá atrás. Isso eu Porra. não concorda que refletia muito nos soldados, Com principalmente. certeza. O que era bem educado, ele era um soldado exemplar. O que era mal educado, Era o bisonho. ele não obedecia a ordem, é Não, pior. o bisonho é aquele cara que é O o bisonho é o assustado, é o lesão, é o leso. É. O leso ele vai O bisonho é o desenrolar, leso. ele vai desenrolar. Ele vai aprender. Mas o cara que é índole ruim, meu Ele não ô, obedece pai, ordem. aí já era.
ele leva a droga pro quartel, ele toca terror, entendeu? Ele não obedece na hora de estar acordado, indisciplinado. ele dorme, ele Não, deita o cara no chão pra dormir, E é o bota cara fusão no que chão. dá problema direto. Olha, a gente vai continuar a conversa, só que eu preciso mandar um abraço pros nossos patrocinadores. Gente, Excelente. eu tava esquecendo também, porque a gente está com uma promoção aí de rastreador do Matos Rastreamento, meu amigo aí. A gente tá aqui, a gente não tem como vir aqui e não vir com parceiros, com amigos nossos. Então esse aqui é Matos Rastreamento, para vocês aí ó, que querem mais segurança pro veículo de vocês. A gente sabe, a gente tá falando aqui sobre o exército, tá falando também sobre segurança. Né? Hoje, infelizmente, a insegurança no nosso estado é muito grande. Absurdo. Muito grande. Então, rastreamento veicular, ele traz mais segurança. Então, esse aqui é do meu amigo Ivanildo, meu amigo aí. Também ele é militar, só que é da Polícia Militar, ele, né, militar. E ainda tem um jargão ali, a gente consegue identificar o militar só pelo falar dele, né? Matos Rastreamento, moto, carro, ônibus, o que você quiser rastrear, ele tem uma equipe sensacional. Se você não tem tempo para levar na empresa, ele vai até vocês em qualquer região da cidade. Profissionais qualificados, você não paga instalação. E a gente tem uma promoção, um sorteio já. A gente vai estar sorteando aí para os nossos espectadores, nossos seguidores. Matos Rastreamento. E vocês gostam de sushi? Lógico. Gosto muito. Gosta? Evidente, pô, Cara, bacana. Vou ter que falar Já do tô meu sabendo amigo. que vai pagar o jantar pra gente. Meu amigo lá Aí. em casa sushi, Bom. sushi top, né? Sushi top do meu amigo Lucas, lá em casa sushi. Melhor sushi de Manaus, lá em casa sushi, vai na sua casa. Show de bola. Né? Se você não, eu tô quase pra falar aqui, se você não gostar não paga, só que pô, aí eu vou quebrar ele, não, brincadeira. Não, mas é top sushi. Show de bola. Demais. Também aí, ó, você quer uma sobremesa sensacional, Dindim da Mila. É Dindim Gourmet. A história dela é incrível, a história dela. Ela começou fazendo dindim, normal. Só que ela falou assim, eu quero ser diferenciada. Ela faz um dindim gourmet que não tem em outro lugar. Já esteve no programa vários programas de TV. Hoje ela está em parceria com o Sebrae, empreendedora. Show. Tá vendo o Rzinho lá, ó? Marca registrada, melhor dindim de Manaus. Do que você pensar, ela faz dindim. Show de É bola. de jaca, ela faz dindim. É de pipoca, faz dindim. Tá na época da festa junina, você quer dindim de mungunzá, ela faz dindim de mungunzá. Eu falei assim, cara, ela é incrível. Dindim Bacana. top, dindim da Mila. Vai estar com a gente aí também, ela juntamente com o Sebrae pra Mulher aí, ó, Consulado da Mulher. Ela vai estar aí apresentando o trabalho dela, a vida dela com a gente, um podcast em agosto, tá? Para quem quer empreender, principalmente as mulheres, né? Ela tem uma história de vida sensacional. Que bacana. Ela teve um impacto na vida dela, que ela teve que receber um choque de realidade. Eu vou dar logo uma palhinha aqui, onde o cara não queria pagar pensão, cara. Era R$150 de pensão. Uma pouca verdade. Aí o cara, não, isso dá pra vida toda e tal. Cara, Fazer ela... o cabelo, né? Ela falou, você tá gastando é contigo. Ela é uma história de vida sensacional, ela deu up na vida dela. Hoje ela motiva outras mulheres, ela é mentora. Cara, cada história sensacional que ela tem pra contar aí. Mulheres que aprenderam a empreender com o Dindim, fenomenal, gente. Dindim da Mila. Eu tô falando aqui porque ela é minha amiga, eu conheço de perto a história dela. Tá, eu convido vocês também a seguir e aprovar um Dindim sensacional. Beleza? Já a gente vai passar o resultado aí do sorteio do rastreador. 2 rastreadores aí para os nossos seguidores. Voltando aqui. Se vocês pudessem mudar algo em Manaus, que vocês estão em Manaus, o que você mudaria, doutora Débora Magno? Eu mudaria com certeza a educação das pessoas. Eu acho que, não só em Manaus, né? Mas assim, no geral, no Brasil. Eu acho que realmente as pessoas precisam ser educadas a bem tratar os outros. Né? Eu acho que o primordial para qualquer convivência, seja em qual esfera for, é tratar bem o próximo. Né? E as pessoas não têm mais essa humanidade. Né? Eu digo que às vezes é até um pouco de falta de humanidade, de urbanidade, de empatia. Eu acho que é o que falta muito
trânsito, você vem aqui, é todo mundo te cortando para um lado, para o outro, é terrível. Xinga a mãe, o avô. Então, assim, eu acho que o que falta, eu mudaria, se eu pudesse mudar, se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa, seria isso, seria a empatia, o amor ao próximo, né? Conseguir realmente que as pessoas conseguissem conviver em harmonia. Eu acho que é o que falta mesmo, é a harmonia no mundo, essa questão, né? No nosso país, nosso estado. Gente, eu fico tão triste quando eu vejo, assim, jovens, né, que não conseguem se comunicar. Eu vejo meus filhos, então eu vejo muitos jovens que não conseguem se comunicar com os pais, não conseguem se comunicar entre eles. E isso gera depressão, isso gera problema, isso gera problemas futuros, gera sociedade ruim, né? É muito chato. Era o que eu mudaria. Eu trouxe, vou fazer a mesma pergunta para você, Coronel, só que você mandou umas imagens pra gente. E eu queria que você comentasse algumas imagens dessas, né? A título de motivação. Vamos lá. Vamos lá. O menino tá com 17 anos, vai fazer 18. Isso é importante. Então, é só mandar o nome dele que a gente bota lá. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. A gente vai ver algumas imagens. Eu quero ver você comentar aí. Esse vídeo aí pode passar. Pode começar por ele? Pode, pô. Então vamos começar por ele. Esse vídeo aí, cara, foi feito na clareira do avião. E que a mística do guerreiro de selva seja propagada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sargentos oficiais, né? Aí aqui o pessoal da Federação, que uniforme, mas aqui a instituição do SIGS. Isso aí é uma operação que acontece desde 1962. O 62 foi quando caiu o Constellation da Pané. Sim. E o 27BC, usando uma base do DNR na época, que ficava lá às margens da AM010, fez uma travessia realmente, até chegar nessa clareira, abrir essa clareira, em 62, com, 2 machados e um facão, imagina, 7 caras entrando. Demoraram uma semana, foram sobrevivendo, comendo no meio do mato aí. Então isso aí pra gente é muito emblemático, né, como a gente fala. Porque o cara chega aí nessa clareira, ele vê ali, tem os restos do avião ainda lá tudo, e todo o aluno que faz o curso de operação na selva, ele passa por aí, que era chamado antigamente da Marcha do Avião. Isso aí, em 62, Tenente Braga comandou essa equipe, já falecido. Ainda tem essa... Tem a clareira até hoje lá, tem a clareira. E essa imagem aí, Coronel? Isso aí é dentro do campo de instrução do SIGS. Né? Isso aí você vê aí dos arredores lá pelo Rio Preto da Eva. Né? Uma área verde. Você tem uma ideia? É uma área que é totalmente preservada, pô. Isso aqui é lá na base, ó. Aluno sujo, isso é lindo. Isso aí é motivacional, Isso é muito legal. Isso aqui é bacana, que foi a primeira oncinha que a gente recebeu lá de Santo Antônio de Sá, é a Pituca. Ela deu cria lá no SIGS. Tá? Então, para você ver como o zoológico do SIGS é importante. Zoológico bem cuidado, bem tratado. Né? Quando o animal ele vai pro cativeiro, ele não volta pro meio natural dele. Né? Mataram a mãe dela, caçador. E ela deu cria lá, então isso aí que é uma coisa bacana. Isso aí é o aluno, isso aqui é aluno da AMAN, né? Cadete da AMAN lá em visita, tudo de infantaria, em visita ao SIGS. A gente recebe muita visita. Eu e meu subcomandante numa marcha, com o pessoal lá, ó, que a gente fez aí, ó, com o fluvial. Muito bacana essa área aí. Aí a cadetada, a gente paga o embuste, né, com a cadetada, para motivar. Isso aí era um blindado que tinha lá, que a gente tirou de lá e botou na frente do zoológico. E hoje está na frente do Forte Mendonça Furtado. Né? As visitas que a gente recebe, esses são os estrangeiros ó, que estavam fazendo o curso de altos estudos lá na ECM, no Rio de Janeiro. Isso aqui é em Manacapuru, numa operação que a gente fez lá. Isso aqui é lá na BI4, no Puraquequara. Aluno molhado. Isso é lindo de ver, gente. Isso é coisa mais motivação. Mais motivação que isso não existe, Vocês não tem noção de quanto é legal. O cara vibra, todo molhado, fudido. Mas tá aí, ó. Excelente, ó. Na hora da boia. Aí, ó, olha pessoal. Olha a cara de felicidade do povo. O cara vai comer, ele come tudo, Come tudo, excelente. Aqui o vermelho é o COIS-SC, que é dos subtenentes sargentos, né? Tá aí a cara do líder da patrulha aí, ó. Porra. Essa foto tá bonita. Não tô assustado, não. Essa foto pegou meio ruim, a papada aí. Isso aqui é lá na frente da B4, Isso aqui é o COIS, né? Junto aí, de novo aí, bacana. O Bala. Isso aqui é uma atividade legal que a gente faz, ó, em apoio às comunidades. A minha esposa é essa aqui, ó.
ela tá do lado do Narciso. Esse aí, o Narciso, inclusive fez aniversário agora sábado, lá no Jatuarana. Então tem uma vila lá que eu levava as esposas, né, dos militares lá, oficiais e sargentos, e ela tinha um grupo que era Jovens Guerreiras, e elas compravam isso aí tudo e iam atrás, ó, tá? Pedindo brinquedo para ir no dia de Páscoa, dia das crianças, que foi no dia das crianças, que a gente fez lá na comunidade. Fizemos lá no Jatuarana e no Santo Antônio do Mainá, lá pertinho da área também nossa do SIGS. B4, aqui as crianças recebendo brinquedo. Isso é muito lindo, cara, isso não tem coisa que paga. O SIGS também ajuda nessa parte filantrópica, é muito legal, né? Eu não sei como é que tá hoje, eu já passei por lá faz algum tempo, né? Mas é bom você ver a comunidade se entrosada com a gente. Bate saudade. Né? O Exército tem disso, cara. Toda operação que o Exército faz, ele faz uma ação cívica e social. É muito legal. Muito legal. bacana mesmo. Coronel, Inclusive, eu aconselho todo mundo a servir as Forças Armadas. Ó, não homem sou eu que tô e falando mulher. isso, hein? Mas é você ter uma tinturazinha bacana. Aconselho homem e mulher servir as Forças Armadas. E os médicos, gente, eu vou fazer um pedido aqui, Débora, estou fazendo um pedido. Os médicos que estão se formando, não tentem fugir do serviço militar obrigatório. Sirvam. Manda me ligar. Vão servir. Vão cumprir o dever, o juramento que vocês fizeram lá na escola, na faculdade. Eu dei muita sorte, sabe, Débora? Eu servi com... O pessoal que serviu comigo no SIGS ali, praticamente ali, os caras eram muito 10. Muito bacana. Né? Moleque recém-formado que pega uma situação ali, dentro do SIGS, em curso de operações na selva, que o cara assim fala assim, pô, isso aí fudeu. Já era, e agora? Cara, os caras desembocam. Então eu agradeço muito o pessoal que se viu comigo aí. Tá? A gente vai falar agora, né, do seu trabalho, Débora Magna. Mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu fiz pra você, eu vou fazer pra você, Coronel. Se você pudesse mudar Manaus, o que você mudaria? Pode ser o local? Botar uma praia? Não, para Manaus, cara. Manaus é uma cidade que cresceu muito assustadoramente, tá? Nos últimos 15 anos, digamos assim. Né? E os problemas de uma cidade grande, tudo tem Manaus, pô. Né? O que a Débora botou com muita razão aqui foi a parte da educação. Tudo é a base. Né? Eu acho que isso daí que ela falou muda tudo. Tá? Dá aquela... empresta para o pessoal a sensibilidade de mudança. Né? O cara se sensibilizar que ele tendo educação, ele vai mudar. É ele atender uma fila, é ele não jogar coisa no chão pela janela do carro, que pega no outro carro. Eu ando de moto, pô. Já recebi uma lapada de garrafa e de latinha na bolha da minha moto, pô. Entendeu? Então fica uma coisa complicada. Tudo é base de educação. Manaus, ela cresceu muito rapidamente, assustadoramente com o PIN, né, que foi o Polo Industrial de Manaus, aí, que, pô, esses incentivos todos aí, desenvolveu bacana, que Manaus era, pô, uma ilha, pô. Continua sendo uma ilha? Continua. Muito caro vir pra cá, sair daqui. A gente que tem parente fora é um absurdo, tá? Agora, pô, Manaus é outra cara, pô. Manaus é uma cidade grande. Manaus hoje está entre as 10 maiores cidades do Brasil, gente. É uma cidade extraordinária, né? Maravilhosa de se morar aqui. Aqui tem qualidade de vida hoje. Tem qualidade de vida porque você tem opções de lazer que não tinha há 15 anos. Tem trabalho. Tá? Tem trabalho para todo mundo. Pode não ter emprego, mas trabalho tem. Cara, tem. Tem trabalho, e o pessoal ganha bem aqui, tá? Aqui é uma cidade que é bem remunerado o trabalho. Tá? Todo mundo aí que, porra, me conhece aí fora, que eu rodo esse Brasil aí, pergunta como é que é, e veio pra cá, tem muitos amigos meus que vieram pra cá trabalhar aqui em concurso e falaram aqui, a coisa é diferenciada. É diferenciada. Agora, a gente mudaria isso aí. Um militar, ele não deixa de ser militar. Não. Só que hoje, a gente vai falar agora sobre o trabalho de vocês hoje. Primeiro a gente vai pra você, doutora Débora. Eu quero que você fale sobre o seu negócio. Meu nicho de atuação. Seu escritório aí, seu trabalho. Estou precisando de uma advogada especialista no direito militar. Como eu faço para encontrar? Onde eu procuro? Instagram, Face. Eu quero uma linha direta com a doutora Débora Magno. Como que eu faço? Eu atuo especificamente em causas de direito militar.
E eu brinco até com as pessoas que eu atuo também para militares, né? Porque os militares, os que eu conheço, que eu descobri que eu tenho 700 militares gravados na minha agenda, Olha aí. né? A grande maioria tem um problema, me liga. Então, o que eu posso sanar, eu ajudo. O que eu não trabalho, por exemplo, eu não trabalho com causas de família. Eu indico advogados. Mas eu procuro sempre ajudar, dar um norte para as pessoas. Mas trabalho especificamente com direito militar, né? Pensões militares, problemas de reintegração, problemas de licenciamento inadequado, crimes militares, inclusive, assédio sexual, assédio moral que acontece dentro de quartel. Trabalho também com a parte de pensões, pensões militares, tanto para esposa quanto para filha, que tem a parte de reversão de pensão. E trabalho com a parte previdenciária, pedindo isenção de imposto de renda, né, a parte tributária com isenção de imposto de renda e a parte de previdenciário, tanto civil quanto militar. Por que eu peguei a parte de previdenciário civil também? Porque são muito similares. Né? Então, eu atuo nessas áreas, nesses nichos. Muita gente diz, não tem emprego para advogado. Tem muito advogado. Tem muito advogado, tem muito radialista, tem muito médico, tem muito de tudo. O que precisa são pessoas especializadas naquela área. Qualificadas, né? Qualificadas, pessoas que queiram realmente atuar da melhor forma. Então, sim, eu trabalho nesse nicho de direito militar, atuando inclusive na esfera administrativa, com respostas de sindicância, respostas de FATD, que tem muita. Então, eu abarco todo esse complexo de direito militar. Vai me achar? É só me procurar no Instagram, Débora Magno, deboramagno.adv. Não tem como errar. Eu sou a única. Né? Consultoria, tô sabendo. Pois é. Isso aí foi uma coisa que apareceu assim, como do nada, sabe? Eu, quando saí do Exército, em julho de 2021, eu tentei ser PTTC. Mas, cara, não deu pra mim, não. Na boa, eu digo pra você assim que eu não me encaixei. Né? Eu cheguei no topo da cadeia alimentar, como diz aí, né? O velho ditado, né? Eu falei, não. Eu gostava, era um cara muito ativo, então eu tava sempre na linha de frente. Depois, quando eu fui lá pra trás, você tem que reconhecer o seu local. E eu falei, falei pro general na época, falei, olha, eu tô fora. Não me adaptei. O adendo, o PTTC é o trabalhador, é o militar que foi pra reserva remunerada e ele retorna. É contratado, é um contrato. Ele retorna pro quartel. Não é do PT, pô. Não, é do PTTC. PTTC, prestador por tempo de serviço determinado. Pois é, e aí não deu pra mim, eu falei, eu recebi um convite, né, Marcelinho? Eu recebi um convite para prestar consultoria para o Instituto Combustível Legal do Rio de Janeiro. Isso é abrangente do Brasil inteiro. E eu sou responsável hoje pela região norte. 7 estados. Eu vivo viajando por aí, né? Todos esses estados aí, vendo as problemáticas do comércio de combustíveis. Então eu tenho muito contato com o sindicato, coisa que eu nem sonhava em ter na minha vida. Mas é uma coisa que eu aprendi bastante. A minha disciplina dentro da caserna me favoreceu muito. E pessoal, é muito fácil o pessoal trabalhar com milico. Né? A gente é muito regado ali na disciplina. Então, o que acontece? Os caras hoje lá, inclusive eu tenho reunião toda segunda-feira, de manhã, videoconferência. E a gente faz um trabalho legal ali. Eu estou aprendendo muito no setor. Né? Que a gente fomenta o comércio regular de combustíveis. A gente começa a ser conhecido na área, tudo. Né? E para mim está sendo uma experiência muito bacana. Fora isso, eu tenho um podcast, que é o Guerra na Selva Podcast. Isso aí começou com a ideia assim, de um desafio de um jornalista amigo meu. E hoje eu tô dentro da TV Onda Digital lá, fazendo podcast lá dentro, que é toda terça-feira às 8 da noite, né? Eu acho interessante porque o pessoal fala assim, Guerra na Selva, chegou lá na Grito Selva, lá na TV, né? Selva, aí o pessoal, chegou o doido, Coronel doido. Eu falei assim, não, calma, pessoal, é só o Selva hoje é um patrimônio imaterial. A história do Selva tem história. Selva sempre foi Teixeirão. Lá na época, em Selva não é só uma palavra, Selva tem uma história por trás. Exatamente. Selva foi lá quando as viaturas saíam. O pessoal não ia preencher a ficha de viatura, aí tá para onde, Selva? E o Selva ficou sendo brado de Selva da Amazônia. E hoje, né, você tem em questão de um mês aí, o deputado da Câmara, né, ele conseguiu colocar como patrimônio imaterial do Estado do Amazonas. Sim. Isso pra gente é uma vitória, bacana. É uma história que surgiu daqui de dentro de Manaus, do SIGS, né, com Teixeirão. Sim. Teixeirão é um símbolo, um ícone, né? Então, esse podcast eu comecei a contar histórias da caserna, da Amazônia. Hoje eu já abri bastante escantilhão, né? Eu falo muito de empreendedorismo, desenvolvimento sustentável, né?
Eu gosto de ver as pessoas assim que foram milico, por exemplo, e tem uma história de vida bacana, estão empreendendo. Então, pô, isso é muito bacana. E fora isso aí, pessoas até que não foram milico, mas tem um carinho muito grande pela Amazônia, daqui mesmo, ó, porque tem gente que não tem esse sentimento. Sim. Entende? E a gente chama para conversar e é um bate-papo de 1 hora, tal, muito legal. E, fora isso ainda, eu tenho um centro de treinamento que eu montei. Esse centro de treinamento, ele é lá em Paricatuba, perto de Iranduba ali. E esse centro de treinamento serve para fazer treinamento de liderança. Tem acompanhamento psicológico, tudo. Por exemplo, a empresa quer botar lá o seu colaborador no sistema ali de imersão na selva, né, para formar o espírito de equipe ou designação de líderes de equipe nas suas fábricas, enfim, indústrias. É um ambiente muito legal, entende? Então isso é muito legal pra gente. E esse ambiente lá eu faço esse tipo de treinamento lá em Paricatuba. Legal. E doutora, eu vou fazer a pergunta para vocês dois, mas antes de fazer a pergunta, eu queria logo falar aqui quem foi que recebeu, tá? O Gleidson do rastreamento aí, ó, tá? Foram sorteados, Gleidson Stabelli, a gente vai entrar em contato aí. E de novo ela, né? Geiciane Viana. Olha aí. 3 meses, tá, gente? 3 meses de rastreador, certo? Não vai pagar a instalação. Eles vão até a sua residência, o seu trabalho, onde você quiser instalar. E 3 meses grátis aí. Se quiser continuar, aí fecha o contrato com eles. Sério, certo? Sensacional. O pessoal tá entrando agora, a galera tá entrando agora, doutora. Qual é o seu conselho para essa garotada que tá chegando aos 18 anos aí para ingressar nas Forças Armadas aí, principalmente do Exército? Sirvam, vão servir, vão aprender o que é. O Exército, ele é muito bom, as Forças Armadas no geral, elas são muito boas para formação de caráter. Né? Você aprende a ser gente. Você não aprende, eu brincava com os meninos que eles aprendiam a ser homem, né? Mas na verdade você aprende a ser gente, você aprende a ser um ser humano, a respeitar todas as hierarquias. Por quê? Porque você entra como soldado, mas você vai lidar com o sargento, você vai lidar com o cabo, você vai lidar com o tenente, você vai lidar com o coronel, e em alguns casos com os generais. Né? Quem trabalha em grandes comandos vai lidar com generais. Então você aprende a se portar com essas pessoas. Assim como serve também de cima para baixo. Porque essas pessoas também aprendem a lidar com os subordinados. O Exército é uma grande escola de líderes, né? De líderes e de subordinados, que eu digo. Porque você não aprende somente a ser um subordinado lá dentro. Você aprende a ser um líder. E você aprende a ser um líder em qualquer esfera. Porque o próprio soldado, muitas das vezes, ele lidera pequenos grupos. E ele aprende ali a como tratar as pessoas, como fazer com que as pessoas trabalhem para você, porque as pessoas se confundem. As pessoas acham que o líder é aquele só que chega e vai dando ordem. Não, o líder é aquele que conquista a tropa. Eu tive comandantes que na hora que a gente estava em forma, na chuva, ele descia do palanque, que ele era coberto, e ia para a chuva. Esse era o líder. O líder não era aquele que ficava escondido debaixo da cobertura para não se molhar. Esse é o chefe, né? Esse é o chefe, esse qualquer um faz. O líder não, ele ia lá para baixo com a tropa dele. E isso, a gente aprende isso, a gente aprende vendo, a gente aprende fazendo. Então, sirvam. Quem está com 17 anos, que tem que se alistar agora, e ano que vem também, que é meu filho que vai se alistar. Então, vão se alistem e tentem servir. É difícil, não é fácil conseguir servir, porque são muitos meninos. Então, como nós temos uma gama muito grande de pessoas, nós fazemos a seleção dos melhores. Não achem que lá no Exército nós somos um centro de reabilitação. Não, não somos. Lá é selecionado. Tem uma equipe específica para selecionar os melhores. Os soldados do Exército, pelo menos os que eu conheci, das formas que eu conheci de introdução de soldado lá dentro, eles são os melhores meninos. Os que chegam lá são selecionados por serem melhores. Eles não são selecionados porque nós vamos arrumar a vida de alguém. Não, nós não queremos problema. Pega um moleque cheio de problema, esse vai logo pra fora. Não, nós pegamos os melhores realmente e para trabalhar, para eles se tornarem melhores ainda. Eu tenho um soldado que foi soldado da minha seção, hoje ele é um colega meu, é advogado, Dr. Santana, entendeu? Ele foi soldado na minha seção. Então é um orgulho muito grande a gente ver que os nossos soldados, eles trilham caminhos. Por quê? Porque eles aprendem olhando a mim, que sou tenente, olhando o coronel, olhando o sargento, e eles vão se espelhando nisso. Tendo inspirações lá dentro. Sim, eles se empolgam, eles crescem. Claro que nós temos os que são, né, não é em pingo d'água, mas nós temos pessoas muito boas em todas as esferas, desde o soldado até general.
Coronel, qual é o seu conselho para essa garotada que está entrando 17 anos, uma garotada que já tem 18 anos e está querendo... Servir? Isso. Bom, olha só, cara, eu acho que independente do caminho que sigam, né, eles têm que ser pessoas boas, honestas, de caráter, né? Eu acho que a gente está precisando disso no Brasil, né? Está precisando de mais pessoas com caráter, pessoas idôneas, pessoas que queiram desenvolver, pô. Pessoas que queiram botar esse país lá na frente, né? A gente tem que ocupar o nosso lugar que a gente merece. Então eu acho que essa molecada aí que tem muita informação, é muito mais inteligente e esperta do que nós fomos lá atrás. Isso é uma realidade, porque a informação está aí. Está sendo bombardeado todos com os certeza. dias com informação. Então eu acho que esse pessoal aí, ele tem muito sangue para dar, né? E se forem seguir o caminho das armas aí, pô, que sigam com vibração. O exército, ele é mais do que uma mãe, tá? Te mostra o caminho. Agora, aquele cara que é ruim, ele vai se ferrar. Mas o exército, ele vai te dar tudo, tudo. Você não vai ficar rico? Não. Você vai ter... Tá longe. Porra, você vai ter tudo para se desenvolver e ser uma pessoa melhor, pô. Formar o teu pessoal no teu pelotão, na tua seção, enfim. Mas se você optar também pela carreira civil, seja um destaque, não seja mais um, tá? Seja aquele cara que o pessoal vai falar assim, porra, aquele cara ali é bom. Aquela garota ali é boa. Eu vou atrás dela, vou atrás dele. Seja um exemplo. Em qualquer carreira que você queira seguir. Porque a gente está precisando muito disso. Sim, é verdade. Então, eu fico muito feliz com a participação de vocês aqui. Show. A gente poderia passar aí horas e horas falando sobre vários assuntos. Agora chegou a vez de dar tchau, né? Igual alguns desenhos que passavam aí há um tempo atrás. Então, aqui para essa câmera, vou começar primeiro pelas damas. Para você que quer dar um tchau aí, doutora, para os seus parentes, para os seus amigos, para gente que é amigo meu também, de lá da... Não vou falar não, vou deixar você falar, né? Que tem um pessoal incrível aí que eu vim de lá, né? E você está lá, é uma felicidade muito grande a gente saber que você está em um local onde, para mim, eu vou levar para a vida toda. Eu não vou falar, eu vou deixar você falar que você está lá, né? Hora de dar tchau aí para os nossos espectadores. Quero agradecer meus seguidores, né, do Instagram, que são amigos, na verdade. Os meus seguidores do Instagram são meus amigos, são pessoas que viram a minha carreira dentro das Forças Armadas. Então, agradeço por estarem ao vivo assistindo. Minha família, meus pais, meu pai que está viajando, mas está me assistindo, que já me mandou mensagem. Né, meus irmãos todos, 6. A minha líder, Lu, né, que eu amo de coração. Ela sabe disso, lá da Nova Igreja Batista. Minhas amigas de GA, que eu mandei já mensagem, né, para assistirem, os ministérios todos que também vão estar assistindo. Enfim, agradeço a todos, aos meus clientes que estão lá no meu WhatsApp, que eu já mandei mensagem também. Agradeço por confiarem no meu trabalho, por sempre me procurarem. Tiverem dúvida em direito militar, entre em contato comigo, eu vou sanar. Muitas das vezes o contrato não é fechado, mas mesmo assim eu tiro a dúvida, eu não tenho problema. Quem trabalhou comigo, me conhece, sabe como eu sou, sabe que eu gosto de resolver problema, eu não gosto de deixar pendências. Então eu agradeço a todos vocês que tiraram um tempinho de vocês para assistir essa entrevista, que foi muito legal. Espero poder repetir outras vezes, né? Conversar com o coronel, que foi maravilhoso, que trouxe muitas lembranças, trouxe lembranças muito boas. Os meus amigos militares, selva para vocês aí. E obrigada, Marcelinho, pela participação, Show, viu? Foi muito legal. É muito bom nós podermos falar um pouquinho do que é essa vivência, né? E desse amor, desse grande amor, porque nós formamos um grande amor pelas Forças Armadas. O Exército, ele vai ocupar um lugar no meu coração para sempre. Por mais que eu tenha optado sair um pouco mais cedo, eu não fiquei os 8 anos, mas ele vai ocupar um lugar no meu coração para sempre, porque uma vez militar, você é sempre militar. Né? E eu tenho muito orgulho de ter sido militar, ter sido do Exército. Muito orgulho mesmo, assim como eu tenho orgulho de ser advogada. E, então, todos os dias eu sempre agradeço a Deus por ter me proporcionado estar dentro do Exército. Porque foi ele que me colocou lá dentro, para eu aprender. Está lá na Bíblia agora, né? Encarando a Lu e as ordens dela. Então, assim,
eu fui treinada antes para poder aprender, né? Eu digo assim, foi uma escola. Você aprende a ser liderada, você aprende a ser líder para você poder galgar novos caminhos. Meu novo caminho está agora. Então, meu novo caminho é como advogada, como liderada da Lu, né? Que eu não vou ter que falar a Lu de novo, porque realmente ela é uma pessoa que está todo dia na minha vida, então agradeço muito a Deus, agradeço a minha família, né, por sempre me apoiar, porque não é fácil, é um percurso difícil, as Forças Armadas, ela tira muito do seu tempo, e eu vi uma dificuldade muito grande dentro da minha família, com os meus filhos, né, por eu estar muito tempo fora. Então, alguns momentos realmente eu estive ausente, mas é como eu falo, Deus, ele molda caminhos para nós conseguirmos alcançar graus maiores, né? Então, Deus trabalhou. Eu tenho muita consciência de que Deus usou as Forças Armadas como uma ferramenta para moldar quem eu sou hoje. Então, muito obrigada pela participação. Existe um versículo, eu gosto de tocar nesse versículo, existe um versículo na Bíblia que diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não entende os planos de Deus. Os planos de Deus, a Bíblia diz também, cara, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu também sou apaixonada pela Bíblia. A Bíblia diz assim, coronel, doutor, a Bíblia diz assim, desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. A Bíblia também diz assim, cara, eu sou apaixonado, a Bíblia diz assim, ó, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Se a gente for falar de Bíblia, de versículo... A gente vai passar agora mais 10 horas, porque eu tenho muito de assunto também. Coronel, quando eu entro nesse assunto, eu gosto de me debruçar, eu amo. Coronel, hora de dar tchau, hora de mandar um beijo, um abraço, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer inicialmente, né, Marcelinha, a você, essa oportunidade, a sua equipe brilhante aí, né, por esse bate-papo legal junto com a Débora aqui. E relembrar algumas situações nossas. E eu fiquei 34 anos no Exército, pessoal. Entrei muito novo. Não tinha nem nascido. Né? Pô, eu era muito novo, realmente. Então, e a vida é um eterno aprendizado, né? Eu tenho certeza que Deus cooperou para que a gente chegasse onde a gente chegou. E como a vida é um eterno aprendizado, a gente continua aprendendo hoje. Não sei tudo, tá? Eu falo muito para meus filhos isso aí, ó, não sei tudo. Estou aprendendo, estou em outra atividade, aprendendo. O que eu puder colaborar, eu colaboro. Muitos amigos ligam para... Pô, o filho quer servir. Amigos que eu digo foram meus soldados quando eu era capitão, tenente. Né? Coronel, queria que meu filho servisse. Vamos lá. Vai servir se for um cara bom. Vamos lá. Chego lá com o garoto, qual a ideia? Mas isso é bacana, que os caras confiam em você, né? E tá aí, cara. Tem cara que é o 01 do curso de cabo, né? Que veio lá de Barcelos pra cá. E a gente gosta muito disso. Então, eu acho que tem um versículo bíblico, agora eu vou falar também, que eu trago aqui, ó, que é do Isaías 40:31. Isso aqui me acompanha há muito tempo. Quando eu fiz o curso de paraquedismo, todo dia eu li isso aqui. Que é aquele que fala, né? Os que creem no Senhor, é crença mesmo, né? Correm com asas como águias, caminham e não se fatigam. Como é que é? Voam com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então é uma busca do aprendizado. Tenta levar isso para esse lado. Desenvolver teu caráter, teu espírito, né? Nunca esquecer de Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele vai estar contigo sempre. Tu pode até não perceber. Sim. Mas é Ele que segurou na nossa mão quando a gente passou nos perrengues lá no SIGS. Perrengue grande. Então, ó, o homem de branco que eu falo, o homem barbudo de branco. O cara que botou o dedinho assim, ó, tá comigo. Confia aí no seu potencial. Pra essa molecada jovem, confia no potencial, pô. Dá a cara a tapa, como a gente fala. Tenha coragem, né? E siga adiante, né? Que o que é teu tá guardado. E obrigado mais uma vez, né? Tá aqui com a Débora, aqui, reviver esses momentos bacanas de caserna, que está impregnado na gente. Não sai, né? né? Tá impregnado. A gente tem um ditado que fala assim, o cara é muito Caxias. Fala, pô, o cara é Caxias, o cara é Caxias. É porque o cara, né? Caxias é o patrão do exército, né? O cara que tem o Caxias assim dentro dele, pô, o cara tem que se sentir elogiado. Porque é o cara que, pô, ele tem a sua digamos conduta. Assim, a sua conduta, né? Sua pessoal, conduta.
carregado em cima disso. Conduta limpa, honesta, idônea. E vamos seguindo adiante. Um legado. E eu não poderia esquecer, gente, foi bom, eu não poderia esquecer do nosso parceiro aí, número 1, Carrilhos StudioCast. Excelente. Pra você aí, ó, que quer fazer seu podcast, estúdio fenomenal, imagem show de bola, tá? Vai ficar aí, ó, registrado no Facebook, vai ficar registrado aí no YouTube. Você quer fazer seu podcast? Carrilhos StudioCast, está no Instagram, está no Facebook, está aí no YouTube. Super recomendo. É uma honra receber vocês aqui. Show de bola. Vou falar para vocês. O militar, a vida militar não sai de vocês. Então, fazer aqui, porque aqui é uma nova roupagem de podcast. A gente vem aí já há um tempinho. É uma honra receber vocês aqui, sendo o nosso segundo episódio aqui. Show de bola. Foi uma honra receber vocês. E eu tenho certeza absoluta que a gente fez novas amizades, novos amigos. Gostei de vocês. E a gente eu recebi vocês com o maior carinho. E nós temos o mesmo pai. Então, tamo junto. O Papai do Céu aí vai nos proteger, nos guardar. Nos guiar. E um forte abraço para sua família, não podemos esquecer de Major Fábio Ruiz. Gente boa, parceiro. Mandou um abraço para você. Excelente, parceiro. Um grande abraço, Fábio. Tamo junto. Gente, tamo junto. No próximo podcast a gente vai receber aí, ó, vereador William Alemão. A gente vai falar sobre turismo, empreendedorismo e vamos falar sobre política sem censura. O cara tá vindo aí, ó, afiado. Gente, não temos aí lado. O nosso lado é a comunidade. Por isso é Pod Comunidade. Beleza? A gente vai receber ele aqui no podcast dia 17 de julho, próxima segunda-feira. William Alemão. Tamo junto, é nóis, valeu e obrigado. Selva! Valeu.